Ora, dei a partir de hoje início a uma rúbrica que tem o nome de Opinião de Carlos Natal. E hoje, no dia 27 de março de 2020, dei início exatamente a essa rúbrica. Naturalmente, nós vivemos um período muito complicado na nossa vida, do nosso país, do nosso mundo, e isso merece reflexão em relação a uma série de temas que, naturalmente, devem ser abordados por todos os cidadãos e que eu, naturalmente, não deixei de ter o meu contributo em relação à minha opinião. Bem sei que existem opiniões diversas e que, porventura, a minha não será a única. Nem será de consenso, nem será provavelmente apoiada por muitos, mas seguramente alguns deverão partilhar as mesmas ideias que eu. E é nessa partilha, nesse debate, que nós conseguimos melhorar o nosso futuro. E tendo em conta, naturalmente, o atual estado em que nós vivemos, de pandemia global, eu queria abordar um tema em particular, mas sem antes, naturalmente, fazer uma resenha do estado em que nós estamos a viver. E nós estamos, neste momento, numa pandemia, como acabei de dizer, em que essa pandemia está a gerar um pânico geral nas populações em Portugal, nos diversos locais, nos diversos concelhos, mas acima de tudo também a nível mundial, pese embora alguns líderes que a gente sabe que existem, que desvalorizam o facto de estarmos a viver neste período tão difícil e que naturalmente é preciso tomar medidas para conter não só a pandemia, mas para que nós todos, enquanto cidadãos, consigamos sobreviver a essa mesma pandemia. E naturalmente esta situação levou, como é óbvio, a que nós neste momento estejamos a viver um período difícil do ponto de vista económico e a economia tem duas vertentes, tem a economia familiar e a economia das empresas. E é nesse aspecto que eu hoje vou-me focar relativamente à economia das empresas e das famílias. Como é óbvio, não vale a pena estarmos aqui a adiantar, digamos, mais sobre a pandemia, é conhecida, é algo que não nos estávamos à espera, que estava tudo pouco preparado para uma situação destas a nível mundial e, obviamente, os países como Portugal não são exceção. Que os meios de combate à pandemia, nomeadamente a parte que tem a ver com a saúde e com a prestação dos cuidados de saúde, estão no limite, estão a fazer um trabalho heroico que todos nós, enquanto cidadãos, nomeadamente os portugueses, têm, de certa forma, aplaudido e agradecido, digamos, a prestação dos profissionais de saúde, que têm sido magníficos, sob um esforço tremendo, com condições, eles dizem, não são as melhores, mas que, obviamente, todos nós sabemos que essas situações têm que ser resolvidas e vão ser resolvidas. Relativamente a isto, a única coisa que eu digo em termos de opinião, acho que é preferível sempre falar a verdade. E quando nós falamos a verdade, porventura ajudará-nos no momento e até no futuro. Mas essa parte eu não quero adiantar muito em relação a isso. Quanto ao pânico, obviamente que as pessoas estão em casa e fazem com que, naturalmente, contribuam para que a situação possa melhorar. E esse também é um papel importantíssimo que nós todos os portugueses estamos a fazer, aliás, de certa forma até antecipando-se às medidas que o próprio Governo depois, mais tarde, veio a tomar, em que as pessoas colocaram-se em casa como salvaguarda para a questão da infecção e depois é que o estado de emergência foi decretado, aliás, vê-se a comprovar que os portugueses estavam a pedir uma coisa que naturalmente depois foi instituída. Mas o que eu quero realmente falar é sobre a questão económica. E isso é o que faz, naturalmente, fazer e pensar no nosso futuro. Porque, naturalmente, nós estamos a passar um período difícil, mas é preciso passar o período, é preciso manter no período e passar esse período. E neste momento, eu considero que existem realmente dois momentos económicos que deve-se ter em conta, tanto das famílias como das empresas. Os dois momentos são exatamente o primeiro momento, aquele que nós estamos a viver agora, e o outro que vai vir a seguir. E no momento em que nós estamos a viver agora, nós temos dois momentos, duas situações que têm a ver com as famílias e com as empresas.
Relativamente às famílias, que somos todos nós, os portugueses, nós estamos todos em casa e isso está-nos a levar a que tenhamos que ter a condição mínima para sobreviver. E enquanto as famílias portuguesas estão a fazer a parte que lhes compete, que é ficar em casa, para que depois se possa passar esta fase, e estão a desempenhar exatamente esse papel de uma forma geral muitíssimo bem, há exceções, como é óbvio, mas existem dois tipos de cidadãos portugueses e essa diferença é substancial neste momento e é preciso que nós tenhamos consciência. Eu não quero com isto desvalorizar seja o que for, nem valorizar seja o que for, nem criar qualquer antagonismo ou qualquer guerra entre as famílias portuguesas e entre os portugueses. Mas é de facto fácil perceber que existem uns portugueses de primeira e outros portugueses de segunda. Os portugueses de primeira são aqueles a quem, digamos, a vida nesta fase não lhes está a custar absolutamente nada. Porventura, a única coisa que lhes pode custar um pouco mais é o facto de não trabalharem. Ou terem que ir ou a terem isso, acho que foram beneficiados porque nem precisam de ir ao local de trabalho, que estão a usufruir das condições que tinham antes do ponto de vista salarial. E eu refiro-me aos funcionários públicos, ou seja, as famílias dos funcionários públicos, ou a larguíssima número de famílias dos funcionários públicos, são aqueles que neste momento estão a sofrer menos. A outra restante parte, que são os trabalhadores que trabalham no setor privado, esses, a sua larguíssima maioria, estão a sofrer imensas condicionantes e vão naturalmente passar por um mau bocado se esta fase pandémica continuar e se prolongar no tempo. E nesse aspecto é importante ter em conta que as medidas que o Governo apresentou não diferenciam esses dois tipos de famílias e de cidadãos. Há uns que têm problemas maiores que outros. E nesse aspecto, o Governo, numa primeira fase, beneficiou logo os funcionários públicos e agora está a pôr medidas, de certa forma, que vão beneficiar todos, incluindo os funcionários públicos, que se calhar não eram preciso tanto esforço do ponto de vista dessas medidas para as famílias dos funcionários públicos. Obviamente que uma família cujo vencimento está a ser igual ao período antes da crise, não se justifica muito que tenha benesses, por exemplo, no pagamento da prestação da casa, ou eventualmente de protelamento de créditos, de moratórias de crédito, quando o rendimento está a vir por igual e está a entrar por igual na casa dessas famílias. Naturalmente que esse tipo de moratórias e, de certa forma, de possibilidades que são dadas à outra parte dos portugueses, esses sim que perderam o trabalho e que veem naturalmente os seus rendimentos serem reduzidos, esses naturalmente teriam que ser dados essas benesses e o esforço que o Sr. Primeiro-Ministro diz, e muito bem, que todos temos que ter, seguramente que poderia ser canalizado mais para as famílias que trabalham no setor privado e essas sim estão a passar por muito. Relativamente às empresas, nestes dois períodos que mencionei, portanto, o da pandemia que estamos a passar e o consequente, as empresas, e a larguíssima maioria das empresas, está a passar por imensas dificuldades. E essas dificuldades têm a ver simplesmente que deixaram de poder ter condição para faturar. E quando não se fatura, não se tem fundo de maneio suficiente para cobrir as despesas que tem. É verdade que o Governo tem tomado algumas medidas no sentido de aliviar a tesouraria das empresas, mas o que é facto é que a larguíssima maioria do tecido empresarial é formado por micro ou pequenas empresas que não têm capacidade absolutamente nenhuma para suportar os encargos das medidas que o Governo está a tomar. E neste momento, o que eu considero é que nestes dois períodos a atenção do Governo devia ser diferente. E as medidas também deviam ser diferentes. Do ponto de vista da pandemia que neste momento estamos,
As moratórias são importantíssimas, porque isso facilita, naturalmente, que a empresa se mantenha em stand-by e que depois de reativar possa, naturalmente, continuar com as suas obrigações aos mais variados níveis. Portanto, as moratórias a todos os níveis são importantíssimas para a salvaguarda das empresas. Naturalmente, ao salvaguardar as empresas, estamos a salvaguardar o futuro dos postos de trabalho e a salvaguardar a economia do país. Depois há um segundo momento, que é exatamente o momento em que nós vamos ter que acelerar e vamos ter que recuperar o tempo perdido e vamos ter que recomeçar a economia do país, e isso, naturalmente, é um período muito importante e que, naturalmente, nessa altura, o próprio Governo, segundo as indicações que tem transmitido, irá, de certa forma, apoiar para que se possa recomeçar. E agora, em relação às medidas que foram tomadas, as últimas medidas que foram tomadas pelo Governo, eu queria, de certa forma, elogiar tudo o que tem a ver com os moratórios, que são importantes, naturalmente, mas de todas as medidas há uma que eu considero que não é ajustada ao momento em que nós estamos a viver e que tem a ver com o layoff, que o Governo tanto insiste. Os partidos da esquerda também acham que é a via correta para resolver a questão, mas eu considero que não é. Não é por duas razões. Primeiro, porque as empresas não estão em condições de suportar qualquer encargo. Para além das moratórias que são feitas, as empresas não têm dinheiro, não faturam, não têm tesouraria para assumir 1/3 dos 2/3 que os funcionários vão ter que ser pagos. Para além de que o valor correspondente à parte do Estado só vai chegar às empresas em dia ainda a definir. Ora, no meio desta indefinição toda, quem vai sofrer, naturalmente, são os trabalhadores. Porque se a empresa não tem tesouraria para pagar 1/3 do valor que lhe corresponde dos 2/3 dos trabalhadores, muito menos terá para pagar os 100% dos 2/3 que corresponde ao salário dos trabalhadores. E neste aspecto, eu acho que a medida é desajustada ao momento por uma razão muito simples. O layoff foi criado num contexto completamente diferente em termos económicos. O que nós estamos neste momento a viver não tem precedentes em termos económicos no mundo. E, portanto, não se pode readaptar um processo que existia com umas circunstâncias completamente diferentes. Aliás, vê e originou uma série de reformulações das propostas em relação ao layoff, e que, de facto, não é o instrumento correto para que, neste momento, nós possamos utilizar enquanto empresários. E porquê? Porque o Estado tem que ter um papel completamente diferente daquele que está a ter. E o Estado está a ter um papel que tem a ver com duas questões. Primeiro, transferiu a responsabilidade da sobrevivência das famílias do setor privado para as empresas, num momento difícil em que a economia não funciona e em que as empresas não têm dinheiro nem para sobreviver, quanto mais para pagar salários. E ao fazer isso, fez ainda uma outra coisa, que foi reduzir o salário dos trabalhadores em 1/3. Ora, num momento difícil em que nós estamos a viver, é desumano reduzir 1/3 do valor dos salários dos trabalhadores do privado. Porque, note-se, os trabalhadores da função pública estão a receber os 100% do salário. Ora, isto não é humano e não pode ser. Nós não podemos continuar a aceitar que esta medida continue em vigor, porque isto vai trazer consequências inevitáveis no futuro. Uma primeira fase vai ser as famílias não terem condições de sobrevivência. Porquê? Porque o valor que estão a usufruir é menor do que aquele que tinham. E já era difícil viver com o ordenado que tinham de 100%, agora imagine-se como é que vão viver com 2/3 desse ordenado que já nem chegavam. E depois é impossível que se possa viver e que isso depois vai ter condicionantes quando for preciso voltar a pôr a economia a funcionar. Ora, se as famílias estiverem debilitadas,
é impossível que a economia reabra bem. Portanto, na minha perspectiva, o que o Estado devia ter feito já era assumir a totalidade do vencimento dos funcionários do setor privado através do desemprego ou de outra medida qualquer excepcional que se possa chamar. Se não se quer chamar desemprego, chama-se outra medida qualquer, outro instituto qualquer, de maneira que os trabalhadores usufruam do 100% do ordenado. Aliás, à semelhança que o Estado faz com os trabalhadores do setor público. Portanto, neste aspecto não pode haver discriminação. Os trabalhadores do setor privado têm que ter as mesmas condições que aqueles do setor público estão a ter. Porque, de facto, é desumano aquilo que estão a pedir aos trabalhadores do setor privado. Por outro lado, as empresas que aceitem o layoff estão, de certa forma, a pôr a corda na garganta. Porquê? Porque não há empresa nenhuma que possa subsistir com o financiamento, com a prerrogativa e, de certa forma, a obrigação de pagar salários, nem que seja 1/3 de 2/3, quando não faturam. Eventualmente isso pode acontecer um mês, não vai acontecer 2 nem 3. E como nós não sabemos o tempo que isto vai demorar, obviamente que isto vai trazer consequências sociais brutais para os trabalhadores, porque não vão receber vencimento, para além de que as empresas nem sequer os 70% dos 2/3 vão receber a tempo e horas, como a gente sabe como é que as coisas funcionam no Estado, e, portanto, isto vai gerar problemas nas famílias e vai gerar problemas nas empresas. E aquilo que o Estado e o Governo diz que quer assegurar um emprego está exatamente a ir em sentido contrário, porque este tipo de medida vai fazer perder o emprego, porque as empresas não vão suportar esse encargo, e, ao mesmo tempo, as famílias vão ficar debilitadas e não vão conseguir, quando for preciso, reativar a economia, que tenham condições, numa primeira fase, para que possam ter consumo, que é aquilo que vai fazer, naturalmente, o país evoluir. E, portanto, eu, nesse aspecto, queria dizer que, de facto, não é aceitável este tipo de medida e os empresários que optarem, naturalmente, pelo layoff vão provavelmente ter consequências no futuro. Para além de que vão ficar muitos deles em incumprimento junto dos seus trabalhadores e é a eles, aos empresários, que os trabalhadores vão pedir o dinheiro que, naturalmente, lhes assiste e que a responsabilidade é do empregador pagar quando uma parte substancial desse valor vai ter que ser o Estado a transferir e sabe-se lá Deus quando. E, portanto, relativamente às empresas, eu considero que esta medida é desajustada ao momento, para além de que considero que depois deste período, portanto, eu acho que neste período os trabalhadores deviam ser pagos a 100%, não através das empresas, mas sim o Estado que devia de assumir essa responsabilidade, como o faz no setor público. E depois de passarmos essa parte pandémica, para que a economia possa reativar de uma forma normal, ou o mínimo anormal possível, tenhamos que ter apoio para a reabertura das empresas, nomeadamente um apoio que já foi mencionado de um salário mínimo para cada posto de trabalho que seja criado, que isso é importantíssimo numa fase inicial. Neste momento o que se pede é que as empresas possam subsistir neste período e para isso têm que manter-se calmas e paradas, porque se assumem as responsabilidades, tanto do ponto de vista dos trabalhadores, como as responsabilidades através de créditos que têm juros e que vão ter que ser pagos, isto no futuro vai trazer consequências desastrosas. E, portanto, era isto que eu queria dizer e de vos transmitir e tenham uma boa tarde.